Se você colocar alguns cristais de sal de cozinha em água, ele se mistura completamente no momento em que você os coloca na água? Não, esse é um processo gradual. Se você observar de perto, verá que os cristais ficam menores com o passar do tempo. Costumamos dizer que o sal está se dissolvendo na água. Mas o que acontece em nível atômico nesse processo? Vamos ver nesse vídeo como exatamente um soluto se dissolve em um solvente. Vamos adicionar novamente o sal na água e observar o cristal de sal se dissolvendo? Um cristal de sal é composto por íons sódio e íons cloreto unidos por ligação iônica. Eles estão dispostos em uma rede cristalina cúbica. Nesse retículo, os íons que estão nos cantos ou nas bordas desse cubo estão mais fracamente ligados, pois, diferentemente dos íons do interior do retículo, esses íons não estão ligados aos íons de carga oposta em todas as direções. Sabemos que as moléculas de água são polares. Elas apresentam cargas parciais positivas sobre os átomos de hidrogênio e carga parcial negativa no átomo de oxigênio. Agora, vamos ver o que acontece quando colocamos o cristal de sal na água? Quando colocamos um cristal de sal de cozinha em água, as moléculas de água colidem com o cristal até que um íon é arrancado. Isso ocorre pois quando um cristal iônico é colocado em água, os íons positivos são atraídos pelo polo negativo da água. Um cabo de guerra é formado entre os íons do retículo e os dipolos de água. Enquanto as moléculas de água tendem a puxar os íons através da atração entre seu dipolo e o íon, os íons vizinhos de carga oposta tendem a segurar esses íons no retículo. Da mesma forma, os íons negativos da superfície do cristal atraem os polos positivos da molécula de água até que eles sejam arrancados do cristal. Uma vez em solução, os íons são rodeados pelas moléculas de água orientadas com seus dipolos opostos à carga do íon. Essa camada de água ao redor do íon é chamada água de hidratação e estabiliza os íons em solução por meio das interações íon-dipolo. Isso ocorre repetidamente até que todo o cristal seja dissolvido. Nesse caso, dizemos que as partículas do soluto estão se dissolvendo no solvente, formando uma solução. Esse processo é chamado dissolução. É um processo reversível, isso porque as partículas dissolvidas se movimentam aleatoriamente na solução, podendo colidir com a superfície do cristal que ainda não foi dissolvido, ou, dependendo da quantidade, com outros íons em solução e retornar para o estado sólido, separando-se das moléculas do solvente. Esse processo é chamado cristalização. Portanto, em uma solução, há dois processos ocorrendo simultaneamente. Um é a dissolução e o outro é a cristalização. Esses dois processos juntos dão origem a um equilíbrio dinâmico na solução. Inicialmente, a velocidade de dissolução é muito maior que a velocidade de cristalização. Isso significa que há mais partículas do soluto se misturando com o solvente do que se separando da solução. Mas, à medida que adicionamos mais sal à solução, a velocidade de dissolução diminui e a velocidade de cristalização aumenta. Quando as velocidades de dissolução e cristalização tornam-se iguais, o equilíbrio dinâmico é alcançado e dizemos que a solução está saturada, ou seja, está no limite de solubilidade para aquela temperatura. Se olharmos para o becker, não notaremos mudanças visíveis, porém, em nível atômico, as partículas do soluto estão entrando e saindo da solução com velocidades iguais. A solução está em equilíbrio dinâmico com o soluto não dissolvido. Uma solução onde nenhum soluto adicional pode ser dissolvido, mantendo-se a temperatura e a pressão constantes, é chamada solução saturada.
Nesse ponto, a solução atingiu a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em uma determinada quantidade de solvente em temperatura e pressão constantes. Essa quantidade máxima de soluto é conhecida como solubilidade do soluto. Então, vimos nesse vídeo que em uma solução ocorrem simultaneamente dois processos, chamados de dissolução e cristalização. Porque as velocidades de dissolução e cristalização do soluto são as mesmas, nenhum soluto adicional pode ser dissolvido mantendo-se a temperatura e pressão constantes. E essa solução é chamada solução saturada. A quantidade de soluto em uma solução saturada é chamada solubilidade do soluto. Lembrando que a solubilidade depende da temperatura e da pressão. Isso significa que, se alterarmos a temperatura ou a pressão do solvente, seremos capazes de dissolver mais soluto? Veremos isso no próximo Química Online do CMC. Então, até lá!